Olá, professor e professora da Escola Dominical. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, a nossa terceira lição da nossa revista do primeiro trimestre para os professores de jovens. O tema que a gente está trabalhando é a sabedoria de provérbios como estilo de vida. Hoje eu estou com o Daniel aqui do meu lado. A gente vai fazer uma conversa sobre a lição 3, que é de olho na família, valorizando um projeto de Deus. O texto que a gente está baseado é Provérbios 6:20. Então é o texto-chave da nossa lição. Antes da gente comentar especificamente a lição, eu queria lembrar o que a gente está fazendo aqui. É importante, Dani, a gente citar que nós estamos oferecendo aqui com o vídeo um subsídio para a lição, uma forma de complementar o que está descrito na lição, uma forma de reflexão. Então eu sempre estou lembrando vocês nos vídeos anteriores que às vezes a gente comenta por tópicos, mas o professor ele tem a liberdade de conduzir a sua aula da melhor maneira, no contexto que ele está na sala de aula, de uma forma que os alunos vão entender a lição que está sendo passada. Então isso aqui é muito importante. Aqui nós não estamos dando uma aula para os professores, você professor de jovens, não é uma aula especificamente. É uma conversa, algumas informações sobre o que está na revista, para você preparar a sua boa aula para ministrar na sua realidade, no seu contexto. Então é esse o objetivo que a gente está trazendo aqui, tá certo? E falando disso, eu cito primeiro os objetivos que a gente quer na aula de hoje. São 3 objetivos que você pode acompanhar na lição aí, na página 17. Que é compreender a importância da família na Bíblia. Então esse é um primeiro ponto. O segundo objetivo é recusar o sentimento de descrédito pela família que existe na nossa sociedade hoje. E o terceiro objetivo é incentivar a prática de atitudes que visam a união e valorização do nosso lar. Tá certo? Esses objetivos que a gente tem com esse tema que, Daniel, é um tema muito importante, falar sobre família. Acho que antes da gente citar os tópicos, talvez seja interessante a gente falar um pouco sobre essa instituição, família, por que ela é importante, qual que é a sua raiz. O que você poderia comentar? Primeiramente, olá a todos os professores. É um prazer estar aqui. Eu espero que essa conversa que a gente vai ter possa agregar de alguma forma na sua preparação de aula. E como você estava falando, Vitor, essa aula é bem importante porque, historicamente, a família ela é a base de tudo. Na verdade, ela é a primeira instituição. Antes de qualquer outras instituições, como Estado, como reinos, a primeira instituição a nascer e a surgir é a família, é o núcleo familiar, né? A família é a primeira instituição onde há regras, né? Então, já se vê a importância. Tem um historiador interessante, que o nome dele é William Tucker, e ele tem um livro chamado Casamento e Civilização. E lá ele vai mostrar que toda a nossa civilização, principalmente ocidental, então o nosso senso de justiça e até a democracia que nós conhecemos e nós vivenciamos hoje, ela surge com o casamento e com a formação das famílias, com a formação de família. Então, realmente, o tema sobre família, ele é pertinente e ele é muito importante, porque é a base de tudo, né? A base da nossa sociedade. O Dani trouxe uma informação histórica interessante, falando que a base da nossa sociedade... Dani, a gente poderia dizer assim, estamos aqui hoje graças à família, à constituição familiar. Certeza. Isso é um fato histórico. Com certeza. Então, isso é uma primeira informação importante. Só que o que a gente poderia citar também, Dani, é que hoje na nossa sociedade parece que existe, principalmente por parte, às vezes, dos jovens, a gente vê mais a nossa geração, uma questão de banalização do assunto família, né? A gente podia citar, por exemplo, que eu me recordo de ser menor e aquela comer na casa da minha avó, todos os filhos reunidos, juntos. E hoje a gente parece que não tem muito aquela interação, aquele laço familiar. Talvez a nossa preocupação, esse tema seja relevante para tratarmos na escola dominical, para tratarmos do jovem, porque se a família é algo tão importante, tão fundamental, né, que nos trouxe até aqui, existe também uma banalização desse tema, desse assunto. Com certeza. Eu acho que até a gente que, assim, é jovem, a gente tem o costume de, às vezes, não prestar atenção na importância da família, né? Então, como você citou, às vezes, quando vai almoçar, são os nossos pais que ficam ali, né, tentando fazer, vem comer aqui, né, vem comer com a gente. Que, às vezes, não, a gente quer se afastar um pouco, porque a gente não tem essa visão da importância da família. A gente os jovens acabam, às vezes, não valorizando esse núcleo familiar, essa comunhão entre a família, né? A conversa entre pais e filhos. Então, eu acho que, sim, há uma banalização sobre a família e até uma questão dos jovens não
terem uma noção da importância de fato que é a família, né? E puxando de novo historicamente, Vitão, tem um historiador também, o Eric Hobsbawm, e tem um livro, um texto acho que eu até te comentei, um texto que chama Revolução Cultural, o texto dele. E lá ele vai dizer que a partir dos anos 60, quer dizer, 1960, 1970, começa uma crise familiar, uma crise na família. Então, por quê? Ele vai mostrar que é nos anos 60 que os divórcios são legalizados, quer dizer, se torna até um direito o divórcio, e aí começa a se aumentar o número de divórcios, quer dizer, quebra a estrutura da família, começa a surgir famílias sem pais, né, com a mãe na liderança da família. É nessa época também que ele vai falar que acontece uma liberalização sexual, quer dizer, começa a se legalizar os anticoncepcionais. Na década de 60 temos a Revolução Sexual. Né? Exatamente, tem a Revolução Sexual. Então ele vai mostrando que a família vai sofrendo alguns ataques, né, nessa década, e a família ela vai sofrendo uma crise. E é interessante que é bem nessa época que surge o que ele chama de uma cultura da juventude. Então é nessa época que surge o rock and roll, né, aquela célebre frase, né, sexo, drogas e rock and roll, e o é proibido proibir. E essa é nos anos 60 e 70 que a juventude, quer dizer, ser jovem, se torna o ápice do desenvolvimento humano. Quer dizer, a infância, a adolescência é aquela fase chata, porque é a fase que você tem que ter obediência aos pais, certo? É a fase que a gente tem que ficar pedindo aos pais, os adolescentes têm que ficar pedindo aos pais liberação, né? Mas quando chega já na fase da juventude, quer dizer, 18, 20, 25 anos, começa os jovens a ter uma certa autonomia, começa a trabalhar, começa a ter dinheiro, começa a depender menos dos pais. E é nessa época que a juventude, ser jovem, se torna o ápice. A melhor coisa da vida é ser jovem. E se tornar adulto, quer dizer, se tornar um pouco mais velho, 35, 40 anos, já se torna aquilo algo chato. O que eu quero dizer, quero mostrar, é que realmente, a partir dos anos 60 e 70, começa a ter uma disputa, parece, entre gerações. Entre a geração mais velha. Então, os jovens começam a dizer que as gerações mais velhas são retrógradas, são conservadoras. O meu pai não me entende. Meu pai tem cabeça dura. Né? Por quê? Porque o jovem agora que é o inteligente, o jovem que tem a liberdade agora. Então, a gente vê que essa desvalorização que você estava comentando dos jovens já vem dos anos 60, dos anos 70, por uma valorização da juventude. Né? Então, é interessante a gente pontuar, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, a família está sofrendo ataques, mas isso já vem de alguns anos para trás, né? Vem dos anos 60 que a família ela realmente vem sofrendo uma crise e vários ataques. E é importante a gente citar isso para você, professor e professora, pelo seguinte, a maioria dos nossos jovens estão na escola dominical, a gente já vive numa realidade, às vezes já está num contexto que o tema da família, o assunto da família não é tão importante. Então, essa citação que o Dani comentou, dessa revolução que a gente passa a viver depois da década de 60, às vezes a gente não tem noção disso, porque a gente já tá participando desse movimento, já está nessa realidade. É como se fosse normal, né? Como se fosse normal, né? Então, as opiniões dos nossos pais, não são muito relevantes, não são muito importantes. A gente é jovem, a gente sabe o que tem que fazer. A gente diz pro nosso pai que ele tá atrasado, que ele é careta, que ele não entende as coisas. Porque a nossa geração é a geração que estuda. Porque a gente é independente. E é importante citar isso, a gente está falando sobre família, e é um fato muito interessante a gente perceber o seguinte, a gente viveu uma mudança, e o jovem se entende muito inteligente, independente, mas todas as sociedades que se desenvolvem, a gente vai falar sobre provérbios aqui, elas se desenvolvem baseada no tema da sabedoria, se desenvolve no tema da experiência, porque parece que é dar um passo atrás, você querer começar tudo do novo, Sim. do zero, desprezando tudo que foi aprendido, tudo que foi conservado. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes a nossa juventude, os nossos jovens, eles participam de um movimento do qual eles são pressionados hoje na escola. É um grupo, uma sala, é uma escola, onde eles conversam sobre o mesmo assunto, conversam sobre futebol, conversam sobre novela, conversam sobre o filme, sobre a série, conversam sobre os assuntos que estão no momento. Então, existe a pressão da mídia e do seu grupo social, os assuntos que eles comentam, as opiniões deles são formadas hoje, são 2.000 pessoas falando uma voz sobre um assunto.
contra o pai e a mãe na casa falando outra coisa. Então o jovem, na verdade, ele é fraco no sentido de que ele cede, na maioria das vezes, à pressão da maioria. E é muito bombardeado. É bombardeado, é muito mais fácil você seguir essa rota. A ponto de que a gente olha para nossos pais e a opinião deles ou o que eles querem não é muito interessante, porque existe muitas vozes contrárias dizendo outra coisa. E às vezes o jovem, acho que a primeira coisa, professores, que vocês poderiam citar e tentar mostrar pro seu jovem é que na maioria das vezes ele é levado por esse assunto, levado por pessoa. A opinião dele que ele às vezes acha própria, independente, autônoma, não é própria. Só não é a dos pais dele, mas é da grande maioria dos amigos, dos influencers, dos que estão na mídia. É isso que está definindo e pautando as opiniões dele sobre vários assuntos, inclusive sobre família. E nós como cristãos, e a lição de hoje, que é de olho na família, valorizando um projeto de Deus, temos esse objetivo de resgatar esse assunto e trazer à tona esse tema tão importante para a nossa fé. É a igreja, somos nós que precisamos resgatar isso tão importante que nos trouxe até aqui. Eu acho que é importante os professores, né, começarem, talvez, introduzindo a aula, mostrando a importância da família, né, dando alguns dados históricos, você pode pesquisar alguns dados históricos, e você vai ver que realmente a família ela é a base de tudo. Então, acho que começar a sua aula demonstrando e ressaltando a importância da família, não propriamente pela questão bíblica, mas iniciar mostrando ela em toda a sociedade, para toda a civilização, seja ela a civilização oriental, do japonês, do chinês, ou para a nossa civilização ocidental, né? Então, acho que se você começar a sua aula mostrando, ressaltando a importância da família para toda a sociedade humana e para toda a civilização, desde da Grécia Antiga até chegar hoje, você vai ver a importância da família. Eu acho que é um ponto muito bom de se começar essa aula. Legal, interessante. Dito isso, falamos de forma geral sobre o tema. Aqui a gente está tentando explicar mais ou menos o que move esse tema, a importância desse tema, né? Estamos citando um pouco disso. A gente lembra o professor que nós estamos em 2 textos aqui, citei Provérbios 6:20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe, porque nós estamos tratando do tema de Provérbios nesse trimestre, né? Aproveitando esse livro e tentando tirar a sabedoria dele para o nosso estilo de vida, para o nosso cotidiano. Então, lendo o texto bíblico para a nossa prática, né? Vamos trocar na nossa realidade. É isso que a cada aula, a aula não deve ser, professor, informativa. Ela vai trazer informação, mas para levar para uma prática. Eu acho que é importante os alunos saírem com essa consciência do que eles devem fazer ou têm que fazer após essa aula. Uma chamada para ação, eu acho, né? Realmente. A aula tem que terminar com uma chamada para ação. Isso, né? Isso. E o outro texto que a gente colocou é Provérbios 1, do 8 ao 19. Né? O verso 8, ouça, meu filho, a instrução de teu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Aí eu não vou ler todo aqui para nós ganharmos tempo, mas está na revista. E a gente vai dividir aqui o comentário em tópicos, Dani, em 2 partes. A gente fala dos fundamentos e depois a gente fala da família em nossos dias. Então, esse movimento que a gente falou. Vamos trazer essa realidade bíblica do livro de Provérbios e fazer uma referência a outros textos, e depois vamos tocar na nossa realidade, na prática. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, se a gente trouxe informações históricas, e eu concordo com o Daniel, talvez seja importante você começar na aula usando essas informações, trazendo as realidades, às vezes os números, né, Daniel, de divórcios que hoje se tem. A IBGE tem, a gente tem muitas pesquisas psicológicas que mostram dos problemas acarretados, às vezes, das separações de pais, questões não resolvidas. Tudo isso tem umas consequências em toda a nossa sociedade, né? Com certeza. Então, saber lidar com essa realidade, as estruturas como estão, é interessante. Então, isso daí pode agregar muito na sua aula. Indo para o tema dos fundamentos, a gente pode falar sobre o tema da família nas Escrituras. Então, já citamos aqui 2 versículos que eu li. A gente vê que Provérbios é um texto que mostra a importância da família. Isso já ficou claro pra gente. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. E a gente vê que... eu coloquei na primeira aula, Dani, principalmente, a aula número 1, o livro de Provérbios ele é estruturado na relação do sábio e do aluno, do discípulo. É como aquele que vai instruir o mais velho que instrui o mais novo. O livro de Provérbios, a sabedoria é isso, é essa relação. E
é colocado no livro de Provérbios algo fundamental, que a família é o que vai instruir o filho a esse caminho de sabedoria, esse caminho de vida. Então eu passo aqui rapidamente, não só Provérbios cita isso, mas a gente poderia citar outros textos. Se a gente for ler 1 Timóteo 5, verso 8, aí a gente já vai para as cartas paulinas, a gente vê Paulo recomendando Timóteo. Paulo cita um texto interessante, dizendo assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. É um texto forte, mas você vê Paulo mostrando a importância da família. Se a gente for ver Jesus, a lição de Jesus sobre a família, e essa passagem é uma passagem, Dani, muito interessante, e eu acho que de todas as passagens que a gente citou aqui, eu acho que você poderia, professor, explorar muito esse texto com os alunos, porque é em João 19, 25, quando Jesus está na cruz. Ele está na cruz, pendurado no madeiro, e Jesus ele vê a sua mãe lá na cruz, ele olha a sua mãe, e pede para João acolher a sua mãe. Isso aqui é uma mensagem da fé cristã, do tema que a gente está falando, valorizando a família. Isso não é um tema passado, não é um tema atrasado, é a mensagem da nova criação, da novidade de vida com Cristo. Veja que Jesus, ele se preocupa com a sua mãe no seu momento de maior dor. É como se estivesse mostrando para nós e nos ensinando que a família, essa estrutura, essa realidade é importantíssima para a nossa vida. E para mim concluir essa parte aqui das pequenas citações bíblicas, que aí na revista está bem descrito, o que eu queria enfatizar para vocês, professores, e é importante isso, é quando a gente está falando de família, e o livro de Provérbios está falando de família, e quando o livro de Provérbios fala para você, pro filho obedecer pai e mãe, a leitura imediata que a gente podia fazer desse texto é falar assim, não, minha mãe mandou fazer algo, eu vou ter que obedecer. Tem que fazer. Essa é a leitura imediata do texto que a gente podia fazer. Mas às vezes a gente perde de clareza, não percebe todo o pano de fundo que está sendo colocado aqui. Essa recomendação e o tema da família nas escrituras, todo esse pano de fundo, na verdade mostrando que a família é um projeto de Deus e uma ideia de Deus. Para a escritura sagrada e para o livro de Provérbios, é isso que está em jogo. Porque a família é a estrutura da qual vai se transmitir o ensino de Deus para a sua família, para a sua prole, para os seus filhos. É ali, na família. Então, o pai e a mãe têm a responsabilidade de educação pelos seus filhos. A educação que se dá das coisas de Deus e da relação com o próximo. Então, tudo isso está no pano de fundo. Ou seja, a ideia da família, o desejo de Deus, expresso em Provérbios, eu coloquei aí no último parágrafo, é que as famílias sejam uma organização que tenha união e amor e transmita o ensino da revelação de Deus. Portanto, o livro de Provérbios deve-se obedecer pai e mãe não só porque eles merecem honra, sim, é isso, mas também porque deve-se honrar a família, estrutura criada por Deus para a manifestação e sustentação da sua revelação. Então a gente olha a chamada de Abraão, Deus, ele chama Abraão, e Abraão, ele sai daquela terra, da parentela, da casa dos seus pais, mas você vê que ali o jogo não é uma simplesmente desassociação de família. É uma construção da família de Deus. Porque ele sai com a sua casa e ele começa esse projeto de grande família, grande povo de Deus. Então, a família, para a Escritura Sagrada, é importante enfatizar isso. Quando se fala sobre obedecer pai e mãe aqui em Provérbios, a gente está com um jogo muito maior e muito mais belo, que é a família é um projeto de Deus, é uma ideia de Deus. Por isso que lutamos por esse tema, valorizamos esse tema e precisamos estar de olho nesse assunto. Aqui são algumas ponderações. Sim. E é como que, assim, a família tivesse uma função primordial na propagação das leis de Deus, certo? E dos mandamentos de Deus, né? A família seria a guardiã e, ao mesmo tempo, a propagadora dessas leis, né? E é muito interessante esse ponto da família ser a propagadora, porque é na família que realmente a gente tem a percepção e a noção da nossa origem, da onde que nós viemos e para onde que nós iremos, para onde que nós vamos, né? Se a gente pensar,
sempre, historicamente, o filho era levado a fazer aquilo que o pai fazia, né? Seu pai era marceneiro, no caso Jesus, certo? José era marceneiro lá, então Jesus também foi. Então, quer dizer, a família sempre teve essa função de propagandear, na verdade, e promover princípios e valores, né? Então, acho que a questão da família é essa função primordial de levar a palavra de Deus e manter a palavra de Deus viva, né? Nos filhos e, consequentemente, na vida dos jovens. E a gente pode notar, isso que você falou, Daniel, é interessante, o Estado, o governo, ele conhece as pessoas pelo seu número de CPF, Sim. pela sua, né? É uma coisa distante. E a família é o lugar que a gente ganha o nome, né? A gente é chamado pelo nome. É ali que aquela experiência do pai, do filho, Sim. das primeiras palavras, da educação, você não pode fazer aquilo, você deve fazer isso. Às vezes a gente jovem e quer ter esse espírito autônomo, quer ter essa maturidade, a gente acha que tem aquela maturidade. E às vezes a gente esquece a formação que a gente tem, né? Do que a gente deve. Aqui eu não estou falando simplesmente o que eu estou querendo que você entenda, e é importante, professor, você citar isso, não é simplesmente citar da realidade específica de cada jovem, do pai e da mãe dele que criou ele, porque a gente tem várias estruturas de famílias, várias formas que às vezes acontecem na casa, que a gente vai citar na sequência, mas a família, essa instituição, essa organização, esse ambiente, essa experiência de amor, é um lugar que Deus deseja habitar. Isso para a Escritura é claro. Então, acho que nós não podemos esquecer e ter isso de vista. O lugar de evangelização, o lugar de comunhão, o lugar de aproximação com Deus. A família é projetada para ser esse lugar. Sim, e é uma coisa interessante que você falou, que é na família que a gente recebe o nome, né? E que, na verdade, para o Estado nós somos um número, um CPF, em qualquer outro lugar, né? No emprego, no trabalho, você é apenas mais um. Então, sei lá, você ficou Pode ser substituído. Exatamente, você trabalhou 3 anos, foi demitido, no outro dia já vai ter alguém no seu lugar, né? Mas na família, não. Na família é o lugar onde você não é substituível. Você é único, né? Você é único. Então, essa experiência de se sentir único é só na família que se tem e que se pode ter, né? Pra você ver a importância da estrutura, da instituição familiar. Dito isso, acho que sobre os fundamentos, a gente citou algumas passagens bíblicas, trouxe algumas informações. Em resumo, é essa família como esse projeto, essa ideia de Deus. Temos que valorizá-la, temos que ter em nossa mente, os nossos jovens precisam ter na mente deles clareza da importância da família para o plano da revelação de Deus, para o projeto de Deus, para a sociedade, para nossas vidas, para o seu plano, para o seu reino. Aí a gente vai para o segundo tópico, que é a família em nossos dias, né? Aqui, a gente quer tocar na realidade, nosso cotidiano. Tá, a gente falou assim, a família é algo importantíssimo, é um plano de Deus, é o plano da revelação de Deus, ali Deus habita nesse lugar, Ele quer habitar, Ele cria e prepara essa estrutura, realidade. Só que a gente vê dilemas familiares e a gente percebe hoje que está muito evidente esses dilemas, né? A gente vê a crescente número de divórcios, a gente vê problemas familiares realmente, cada jovem pode ter o seu contexto. O Dani pode contar a experiência dele, por exemplo. Dani, a sua família é uma família cristã, você cresceu nesse lar. Como que foi importante isso para você? Vamos começar por aqui, de uma experiência que você pode testemunhar essa ação de Deus na sua família. Eu sempre falo assim, né, todas as vezes que eu vou orar assim, eu agradeço muito a Deus pela minha família, né? Eu sei que aonde eu estou, aonde eu vou chegar, é muito pela minha família, pelos meus pais e pela minha mãe. Pelo meu pai e pela minha mãe, pela construção, né? Então, eu nasci no berço evangélico, todo o meu ensinamento foi com base na Bíblia, né? Com base na palavra de Deus, e isso fez toda a diferença na minha vida, né? Isso fez toda a diferença na construção do meu caráter, até na minha personalidade mesmo. E a minha família, a minha estrutura de família, ela me dá, quando eu olho para minha família, Vitor, quando eu olho para a vida dos meus pais, eu tenho
anseio e vontade de criar uma família, de construir uma família. Porque eu olho para minha família e vejo um exemplo de família. Eu olho para os meus pais e vejo um exemplo de pais, né? Então, isso eu acho que é algo importantíssimo, que muitas vezes vai se perdendo por conta dos problemas de casa, dos problemas da família. Então, as pessoas, elas tendem até, tipo, pensar no casamento, pensar numa construção de família e ficar com medo por causa dessa experiência. E essa experiência eu não tive. A minha experiência é contrária. É de falar assim, não, eu quero ter uma família, eu quero construir uma família. Porque eu olho para minha casa, eu olho para a vida dos meus pais, para a minha família, e eu vejo Deus ali, né? Então, acho que é isso. A minha experiência é essa. É legal, eu e o Daniel, a gente se conhece há bastante tempo, a gente estudou junto, e a gente tem vários amigos que, né, foram por caminhos muito que a gente, né, fica triste pelas experiências que tiveram com as drogas e toda a nossa realidade, né, esse contexto que a gente falou, que às vezes as muitas vozes que falam, a gente participou desses contextos, né? E uma coisa que é interessante a gente perceber, mesmo tendo sido criados em lares evangélicos, né, estar na igreja desde pequeno, a gente pode olhar, Dani, para os nossos amigos e a gente perceber aqueles que tinham, mesmo às vezes não estavam na igreja, amigos que não tinham pais evangélicos, por exemplo, mas que tinham famílias estruturadas, mesmo o jovem tendo passado por algumas experiências, ele conseguia voltar aos trilhos, ele conseguia... Com certeza. A gente tinha alguns amigos, né, que a gente olhava lá naquela época e falava, não vai dar nada, a pessoa é um engenheiro, é um advogado. Mas você percebe que foi tudo projetado pela própria casa dele, que o segurou, que o abarcou, que deu a mão, sim, que incentivou a estudar. E aqueles que não tinham, às vezes, né, não tinham um pai que podiam conversar, não tinham... Muitas vezes sofreram, tiveram dificuldades, não conseguiram, às vezes, ter alguém que puxasse pela mão e falasse assim, não, esse caminho que você está trilhando não vai dar certo para você. A luta é maior, né? Para essas pessoas que não têm uma família estruturada, a luta é maior. Ou se ela consegue permanecer no caminho, é porque alguém de fora, algum irmão da igreja, falou assim, não, eu vou te ajudar, meu filho. Eu sei que você não tem a sua família, eu sei que você não tem uma família estruturada, então eu vou te ajudar, né? Sim. Então, a família realmente, ela tem uma influência na nossa vida, né? É muito grande. Com certeza. E o que a gente está dizendo aqui não é no sentido assim, né? Não pode se interpretar assim. Se não tem o pai e a mãe bonitinho, pessoas lindas, a pessoa vai dar errado na vida. Não é isso que estamos dizendo, né? É como diz Viktor Frankl, né? A nossa decisão, uma coisa que a gente pode fazer é tomar a decisão. A gente tem essa liberdade, em última instância, tomar as decisões da nossa vida. E não importa a circunstância, sim, né? E não é isso que estamos dizendo. A gente está dizendo que a família, essa organização, essa estrutura, ela proporciona, ela facilita caminhos. Facilita. Ela nos ajuda como estrutura a ter sucesso ou não ter sucesso. Ela pode nos ajudar muito. Muito. Então, é nesse contexto que estamos dizendo. E aqui, eu acho que é um ponto importante do professor, e como a gente fez, como eu contei a minha experiência, eu acho que nesta hora, para falar desse tópico, seria legal, interessante o professor contar a sua experiência, da sua família, né? Talvez a sua experiência seja uma experiência como a minha, de ter uma família estruturada, de ter uma família que facilitou o seu caminho, e é bom você comentar e falar isso, mas também pode ser que a sua experiência seja contrária, seja uma experiência de problemas na família, talvez você foi criado apenas pela avó, apenas pela mãe, mas você está aí na igreja dando aula. Então, acho que é interessante, nesse ponto, o professor começar contando a sua própria experiência. Eu acho que traz essa interação com os alunos. Eu acho que é legal. Tem aqui, eu acho que são 3 ou 4 pontos práticos que a gente vai falar sobre a família. Antes disso, a gente é importante frisar que se a nossa sociedade, às vezes, tem banalizado o tema da família, né? Porque muitas pessoas têm experiências negativas na realidade familiar, né? Experiências com os pais, com as mães, que... Eu, por exemplo, tenho um amigo no trabalho que ele foi abandonado pela mãe, né? Ele foi criado em um orfanato, abandonado pela mãe, hoje ele é um cristão, ele é uma bênção, mas essa experiência, teve uma experiência negativa com o assunto da família. Então, o que ele poderia pensar? A família é algo que não vale pra nada. Minha mãe me abandonou. Eu não tive um pai. Fui criado por estranhos. Família não vale pra nada. Ele poderia ter esse pensamento. Mas hoje ele é pai de 3 filhos e ama a sua família, né? Então, se a nossa sociedade tem banalizado o tema da família, a Escritura, a palavra de Deus, ela não nos chama e nos convida para entrar nesse rumo.
ela nos convida a fazer totalmente o contrário. Se algum jovem, algum professor teve experiências negativas com a família, com seus pais, isso não significa que esse projeto de Deus, essa ideia de família, deve ser banalizada ou desprezada. Significa que ela deve ser ressignificada à luz de Cristo. Significa que a nossa experiência, né, você jovem, quando tiver a sua oportunidade, deve lutar para construir esse lar forte, esse lar que a presença de Deus é real. Esse lar onde a esposa olha para o seu esposo e há amor em cuidar dos filhos, né? Então, as experiências negativas com a família não significam que nós vamos desprezar o assunto da família ou vamos banalizar o tema da família. Como Paulo diz em Romanos 12:2, não está falando sobre o contexto familiar, mas a gente pode levar para todas as nossas realidades, todas as nossas instâncias, porque é uma mensagem evangélica. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Então, é um renovo que a gente também tem que trazer para esse assunto, esse tema da família. Vamos citar os tópicos? Vamos. Daniel, famílias cristãs. Então, o que a gente está falando sobre valorizar o projeto de Deus? Como um jovem cristão que tem os seus pais cristãos, ele pode aí valorizar a sua família? O que você poderia citar sobre isso? Eu acho que o que esse jovem cristão deve fazer realmente é valorizar o tempo, né? Vou contar até algo pessoal. Esse ano meu pai faleceu, mas assim, diante de tudo, eu fico alegre, fico feliz porque eu valorizei o tempo com meu pai e todo o ensinamento dele. Então, eu acho que algo prático para esse jovem que tem uma família estruturada, que tem os pais cristãos, valorize o tempo, converse, ouça, né? Realmente se alimente juntamente com eles na mesa, valorize esse tempo. Eu acho que é a ação assim, mais feliz que esse jovem pode ter diante dessa família estruturada, dessa família cristã. Então, acho que tem uma experiência que às vezes acontece em lar cristãos, os pais, as mães são todos à igreja, às vezes existe uma experiência. A gente está falando de coisas práticas de famílias cristãs, a gente quer ter uma família aí estruturada, a gente quer valorizar a família no nosso lar. Por exemplo, às vezes, Dani, o lar se reúne, né? Os pais se reúnem e às vezes a nossa conversa, o assunto é igreja, assunto da família. Qual que é a conversa? Conversa é igreja. A conversa é falar mal do pastor, é falar mal da irmã do círculo de oração, conversa sobre todo assunto e traz esses assuntos para a sua mesa, para a sua realidade. E talvez outra recomendação prática aproveitando isso que o Daniel falou sobre valorizar, realmente você tentar... Porque às vezes a gente dá questões práticas e às vezes a gente não se atenta, porque a gente fala, não, minha família é uma bênção, e a gente não se atenta para aquelas pequenas coisas que a gente pode, valorizar esse projeto de Deus, onde o nosso lar, a gente vai crescer, vai junto um ajudar o outro, os irmãos vão ajudar o outro. O Dani citou sobre gastar o tempo, essa questão da mesa eu acho que é importante. A gente se desligar um pouco das redes sociais, falar, vamos comer junto, vamos almoçar todo mundo junto, levar a mãe para sair, levar o pai para sair, são questões interessantes. Além de estarem juntos na igreja, estarem congregando, estarem um aconselhando o outro, é importante. Isso é uma questão prática aí que você pode refletir com jovens que são de famílias cristãs. Mas a gente sabe que às vezes a maioria dos nossos jovens que estão na nossa realidade não estão nessa realidade, né? Por exemplo, tem jovens que não têm pais cristãos, né? E eu coloquei aqui, nesse ponto, que não ter pais cristãos não significa que você não precise respeitá-los, né? Porque, meus pais não são cristãos, não entendem nada, então eu vou fazer as coisas, eu sei o que eu tenho que fazer. Esse espírito rebelde do jovem precisa ser eliminado na vida cristã e na nova vida cristã. Seus pais não serem cristãos não significa que você vive como você quer e não vai respeitá-lo. Não, você vai honrar pai e mãe da mesma maneira. Seu pai e sua mãe devem ser honrados, né? E o que a gente deve fazer? A nossa forma de evangelização, nossos pais... é a nossa obediência, é o nosso respeito, é a nossa honra a ele. Então se você quer evangelizar seus pais, e às vezes é interessante ressaltar isso, professores, é justamente você, como cristão, amando eles, honrando eles, ouvindo, dando tempo, conversando sobre as coisas da igreja, o que você aprendeu, o que você ouviu, convidando às vezes para ir para a igreja. É esse diálogo, essa proximidade. Eu acho que um ponto importante nessa questão de ter pais não cristãos o jovem não entrar em discussões
com os pais. Aquelas discussões de ficar tentando convencer os pais sobre a fé, sobre Cristo, né? Eu acho que, às vezes, essas discussões, muitas vezes, elas até se tornam acaloradas, né? Então, acho que esse jovem ele precisa tomar esse certo cuidado para não se tornar uma pessoa chata e até afrontosa com os seus pais, né? Então, não ficar discutindo essas questões, né? Tentar não entrar em discussões com os pais não cristãos. Acho que é importante. A melhor forma de, se você quer apresentar isso aos seus próprios pais, é seu testemunho na sua casa, né? Suas atitudes, essa é uma questão importante. Outra coisa que o que é importante ressaltar é que, às vezes, existe um jovem pode perguntar ou ter a dúvida, né? Existem algumas desses pais não cristãos, às vezes pode existir alguma situação extrema de o pai querer que você faça algo que a sua fé não evidencie, não é sua vivência de fé. É contrário, né? É contrário. A gente teve uma experiência uma vez de um jovem lá na igreja que o pai queria levar ele completou 18 anos, e queria levar ele para um lugar, né? Aí o jovem assustado, né? Pai, mas você quer... Não vou para lá. E o pai, não, filho, você chegou à sua idade, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E o jovem pedindo, né, conversando com a gente, falando, conversa com meu pai, ele não entende, não é isso que eu quero. Aí o que a gente poderia falar, e você podia falar com o seu jovem? É que em situações extremas, você deve fazer, que te exigem a fazer coisas contra a palavra de Deus, com respeito, com carinho, com amor. Você conversar com ele, né? Você mostrar o que você acredita, não tentar fugir do confronto, né? Mas explicar a sua posição com amor, com carinho, e mostrar o que você acredita, o que você tem vivenciado. Acho que é importante isso, né? Se seu testemunho em sua casa, se você busca esse bom relacionamento na sua casa, isso ajuda, né? Nesse diálogo e nesse respeito. Então, é importante essas questões. Terceiro ponto, em casos de decepções familiares, Dani. Aí a gente tem muitos jovens que convivem com a separação dos pais, né? O que a gente poderia falar sobre decepções familiares? Eu acho que, até nessa hora assim, eu acho que essas decepções familiares, elas podem acontecer tanto com pais cristãos, tanto com pais não cristãos, né? Porque nós estamos falando sobre, às vezes, conflitos que são gerados dentro de casa, né? E às vezes se tornam decepções. E eu acho que para ter uma interação com os alunos, o professor ele pode até propor, listar alguns desses problemas, né, que acontecem na casa, na família, porque aí os jovens eles vão comentando algo, às vezes, que acontece. Então, o professor ele vai se situando, vai sabendo quais são os problemas que esses jovens podem passar dentro de casa, as decepções, talvez até mágoas que os jovens podem ter. Então, acho que este momento, Vitor, acho que é um momento interessante do professor perguntar para eles, né? Olha, quais são os problemas que talvez em casa, não na sua própria casa, mas que vocês já ouviram de amigos que acontecem, e eles podem ir falando, né? Para o professor ter uma noção. Mas nesses casos, assim, de conflitos familiares, eu acho que é interessante, primeiro, o professor ter em mente que esses conflitos, essas decepções, não podem ser julgados de forma assim, é fácil lidar com isso. O jovem, ele tem que saber lidar com isso. Não, é uma questão difícil, né? Decepção familiar é uma questão complicada, é uma questão difícil. Mas o professor deve propor aos jovens, aos alunos, a sempre entrar no caminho do perdão. Né, a entrar neste caminho, pelo menos, da tentativa do perdão. Né? Eu acho que esse é fundamental o professor tratar com os jovens, tratar com os alunos, de mostrar a importância de entrar neste caminho, de perdoar o seu pai, de perdoar a sua mãe, ou de perdoar quem quer que seja ali da sua família, sua tia, seus avós. Mas entrar neste caminho de perdão é fundamental. Isso que o Dani está citando, é importante a gente prestar atenção, professor e professora, no seguinte: a gente está falando de olho na família, valorizando um projeto de Deus, e a gente precisa tomar cuidado quando a gente... Pode ser que seja um tema que você sempre fale, né? Fale, a família é importante, é projeto de Deus. E às vezes o professor e a professora não pode cair na superficialidade de tratar esse tema como... Tem jovens ali, provavelmente na sua aula, pode existir esses jovens, que têm problemas sérios na sua casa. Convivem com brigas, com agressões em casa, né? E cresce nessa realidade.
Se a gente está falando que a família é um projeto de Deus, precisa ser um lugar onde a gente possa ver essa graça do Senhor. Tem jovens que estão crescendo tendo a família como um referencial ruim. É algo que eles não querem viver, não querem presenciar. Quantas vezes a gente ouve mulheres jovens, né, adolescentes hoje falando, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho, eu não quero casar. Tem se tornado normal, comum, essa realidade, por questões de decepções. E é um convite, como o Daniel falou, para o professor sondar essa área e convidar e lembrar que o evangelho é um convite ao perdão. E não é uma coisa fácil de se fazer. É que você fala assim numa aula, solta lá, o jovem perdoa, tá tudo... Não, é uma constante conversa que a gente precisa citar, ter e lembrar que a gente precisa vivenciar. É o que a gente está colocando aqui. Se o jovem teve a sua experiência negativa, teve as suas decepções, professor e professoras têm que mostrar para ele que a família não é simplesmente aquela realidade, aquela experiência que ele teve. Não, a família é um lugar onde pode habitar a graça de Deus e pode habitar essa ação de Deus na vida dele. Então talvez ele não conseguiu viver na casa dele, teve experiências frustrantes, mas isso não significa que ele deve banalizar a família, não, ele deve liberar perdão e ele deve buscar, com essa força, com essa experiência, construir famílias fortes, construir uma realidade de vida. Eu coloquei o quarto ponto, Dani, Sim. que eu achei interessante citar, porque às vezes a gente não toca nesse assunto, e quando há abuso sexual na família. Às vezes existe essa experiência, eu já conversei com jovens que tiveram essa experiência no seu lar, porque é uma coisa que normalmente acontece em lar, em família, né? Às vezes isso não é citado. Sim. Mas abuso sexual, questões práticas, que a gente poderia falar? Olha, aqui principalmente é um assunto delicado, né? E provavelmente na aula, ou provavelmente ali, nenhum jovem vai querer relatar de fato, né, o que se já aconteceu, se acontece, né? Então o professor precisa ter isso em mente, né? Mas eu acho que é importante falar desse assunto, perguntar sobre esse assunto, porque pode ser que ali no momento, na hora da aula, ninguém se prontifique, ninguém fale, ninguém se revele, mas depois da aula pode ser que algum jovem ali vá te contar essa experiência. E às vezes nesse ponto, o que se deve fazer, principalmente, eu acho que como a revista já está dizendo aqui, direcionar esse jovem ao pastor. Né? O pastor é o anjo da igreja. E então, como que é um caso difícil, o professor ele precisa direcionar ao pastor da igreja, para aí sim o pastor aconselhar de fato esse jovem. É uma questão muito delicada, difícil de lidar. É um crime, né? Então, tome cuidado com isso. Cite, professor, não tenha medo de citar essa realidade. O jovem tem que saber que ele, não, às vezes sofreu isso, ou às vezes continua sofrendo. Então, é importante citar, e é importante ele saber que isso não pode continuar da maneira que ele está vivendo. Ele não deve aceitar isso em hipótese alguma. Então, por isso, encaminhar para o pastor para ele vai ajudar ao jovem, seja com uma denúncia, aí o pastor vai estar orientando o jovem em cada realidade, cada contexto, né? É importante o professor citar, falar disso, porque se há algum jovem que passou por essa experiência, ele precisa saber que ele pode ter algum tipo de apoio na igreja. Sim, é verdade. Né? Às vezes não é tratado sobre esse assunto e aí o jovem fica se prendendo. Aconteceu isso na infância dele e ele tem um trauma ainda nele, mas ele não consegue achar apoio na igreja, em alguém. Então, essa aula pode ser um ponto ali, um dia, desse jovem encontrar um certo apoio, encontrar um apoio na igreja. Por isso que é importante tratar, sim, e citar esse tema. E por último, a gente colocou aqui o planejando a família. Então, é o que a gente citou um pouquinho. Professor e professora, você vai falar com os seus jovens, né? Aqui a gente colocou algumas realidades, algumas situações para tentar tocar na questão prática. Mas muitos jovens, apesar de todo o seu esforço para viver com seus pais e conviver
uma convivência bela, boa. Muitos jovens podem não conseguir viver essa experiência. Essa é uma realidade. Porque também, às vezes, o professor coloca lá, não, você deve fazer isso, deve ser assim, você deve obedecer. E o jovem vive uma frustração na sua casa, né? Às vezes tem pais que são difíceis de lidar, que não ouvem, que agridem, que são bravos demais. Existe essa realidade, né? Às vezes o jovem não tem oportunidade de falar na sua casa, não tem condições, não convive num lar. Ele chega em casa e se sente frustrado, se sente para baixo. Isso é um momento, professor e professora, de você motivar os seus jovens. Motivar os seus jovens a planejar a sua família. É um convite de vocês aproveitarem as experiências que foram citadas, as experiências positivas ou negativas, colocar tudo numa balança, aprender com isso e motivar os jovens a construir uma família que vai realmente honrar o nome do Senhor. Então, se o jovem teve decepções, se o jovem teve frustrações, se as coisas não estão dando certo na casa dele, isso não significa que ele deve se revoltar com tudo, né? Chutar o pau da barraca e ofender e brigar. Não, ele já se planeje, já se projete para falar, eu vou viver esse projeto de família, esse ideal de família, uma família sólida, forte, que vai honrar o nome do Senhor. E a minha família, esse lar, vai ser um lugar de evangelização, vai ser um lugar de vida, vai ser um lugar de restauração, vai ser um lugar onde outras famílias vão se inspirar, vai ser um lugar onde outros casais vão se inspirar. Os meus filhos vão ser educados a ponto que outros pais vão olhar e falar assim, a gente quer dar essa educação para os nossos filhos. Não deixe de motivar os seus jovens a acreditar e valorizar esse projeto de Deus, que é a família. Sim, e eu acho que nós estamos aqui na conclusão da aula, e a gente tinha falado que a aula ela deve ser um chamado para a ação, né? A gente faz a reflexão, né? Faz a reflexão biblicamente, o contexto bíblico, mas o final da aula tem que ser um chamado para a ação. Então, acho que é interessante o professor listar juntamente com os alunos algumas ações que os próprios alunos, que os próprios jovens sabem que podem fazer para melhorar a relação na sua casa, né? Então, você pode perguntar, olha, o que vocês podem fazer? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com os nossos pais, relacionamento da nossa família? Então, aí os jovens vão começar a citar, olha, eu poderia servir mais, olha, eu poderia ajudar minha mãe mais em casa, olha, eu poderia conversar mais com os meus pais reclamam que eu fico trancada no quarto, eu poderia conversar mais com eles. E aí você vai listando e no final da aula você pega toda essa lista e faz como um objetivo na semana, né? Propõe esse objetivo na semana. Olha, nessa semana então nós vamos conversar mais com os nossos pais, nós vamos comer juntamente com eles. Quer dizer, faz a conclusão da aula uma chamada realmente para a prática na semana. Boa. Professor e professora, esse aqui é o nosso fechamento do comentário da lição 3. Espero que você possa transmitir com o seu aluno com todo amor, com todo carinho. Aproveite essa aula, é uma mensagem de Deus para a vida de cada um. Então aproveite, valorize esse tema, gaste o tempo, use alguma dos comentários que fizemos, tenha liberdade para construir sua aula. O objetivo é o aluno entender e ser convidado, como o Dani falou, para uma prática, para uma ação. Tá certo? Até a próxima aula, nos vemos no próximo vídeo.